Luto. Uma palavra tão pequena, com apenas 4 letras, mas que traz um peso tão grande ao coração daqueles que passam pela perda de alguém querido. E como essa palavra tem sido mencionada em nossos dias. A palavra de Deus nos mostra que todos os males, como a morte e a fome, entraram no mundo pelo homem, mas seria também por meio de um homem que viria a salvação e a restauração da humanidade. E esse homem é Jesus. E tem um momento descrito nas Escrituras que mostra uma situação de luto que fez Jesus chorar. Mas antes de vermos esse momento, eu convido você a vir ter um dedinho de prosa, beleza? Bom, esse momento está descrito em João capítulo 11, e diz assim o texto: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando vemos essas palavras, percebemos segurança na fala de Jesus. Mas se sabemos que Jesus estava seguro e que absolutamente nada escapa do controle de Deus, fica uma dúvida: como e por que Jesus chorou? Bom, essa resposta nos é mostrada a partir do verso 32, que diz assim: Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu tiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e choraram também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35: Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como o amava. Verso 38 agora. Jesus, pois, comovendo-se profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus aqui, ele não chorou pela morte de seu amigo. Ele chorou, na verdade, pela tristeza de Maria e das pessoas que estavam ali. Jesus, neste momento, ele se comoveu ao ver toda a dor daquelas pessoas. Ele demonstra empatia, ele se colocou no lugar dos que estavam de luto, pois tudo estava e está no controle de Deus, até a morte de seu querido amigo. E tudo está no controle de Deus de tal forma que Cristo já sabia da morte de seu querido amigo. Cristo já sabia da morte de Lázaro, antes mesmo da notícia chegar até ele. E isso nos é mostrado do verso 11 até o verso 14. Assim diz a leitura. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui entra um fato curioso que me chama a atenção, pois no verso 12 diz: Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Para muitos, a morte é o fim. Mas para aqueles que acreditam, a morte é apenas um processo que todos temos que passar. Os discípulos não entenderam o que o Mestre quis dizer quando falou que Lázaro dormia, porque a morte é isso mesmo, é apenas um sono. E logo, quem dorme, dorme com o sentido de que irá despertar. O luto é um sentimento muito ruim, e é um sentimento que só pode ser superado pelo amor. E não existe amor maior que o de Deus. Não existe maior prova de amor que a descrita em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você tem a oportunidade de me ver e me ouvir, é porque para você esse sono mencionado pelo Mestre ainda não chegou. E se não chegou,
é porque ainda existe a oportunidade de você se aproximar de Cristo ou levar outras pessoas a se aproximarem dele e sentirem esse amor que transcende a própria morte. E assim, juntos desfrutarmos de algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que está preparado desde a fundação dos tempos. De um lugar onde não há mais choros, tristezas e nem enfermidades. E um dia seremos todos chamados, uns para a glória e outros para a condenação. Mas enquanto estivermos aqui, vamos fazer o que Cristo fez: pregar a palavra de Deus, sentir empatia pelo próximo. E apesar de todo o sofrimento a que estamos sujeitos, lembre-se, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Até a próxima.